Olá, leoninos, tudo bem? Vamos fazer uma tiragem agora da próxima semana que está entrando aí, que é a última semana de novembro, para vocês saberem o que que te espera, né? O que que pode acontecer nessa próxima semana. Eu vou fazer uma tiragem estruturada, então eu vou pedir a energia, os desafios, as melhores atitudes e o conselho. Vou tirar uma carta com três contextualizando, a gente vai montar uma história. Então, se começar e não fizer sentido para você, continua, porque conforme as cartas vão saindo, a gente vai montando uma história, vendo os cenários possíveis ali, tá bom? Depois disso, a gente ainda vai usar dois oráculos aqui para a gente poder entender melhor a história, tá? Então é isso. Lembrando que é uma tiragem coletiva que pode ressoar com você e também pode acontecer de não ressoar, tá? E tá tudo bem. É só você procurar outros vídeos aí de signos que você tem forte no mundo. Então vamos lá. Vamos começar pedindo para o universo me fazer de canal limpo direto, para que através dessas cartas eu encontre as respostas, as mensagens que busco, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que vocês, leoninos, recebam a mensagem mais limpa, clara e direta possível. Vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Dá um joinha no vídeo, uma hypada. Vamos lá ver a energia da semana dos leoninos. Ó, Lua. Agora eu vou tirar três cartas aqui para a gente contextualizar. Ó, Pagem de Copas, Cavaleiro de Espadas. Opa! Eu vou embaralhar de novo, tá? Porque fiquei na dúvida aqui. Se eu tirar a carta demais, eu fico. Vamos pedir uma contextualização aqui da energia. Olha lá. Nove de ouros. Então vamos pedir aqui, vamos tentar entender aqui qual que é a energia de vocês. Vocês entram a semana com a energia de lua. A lua, a gente costuma usar a lua mais no sentido mais negativo, no sentido de falar que são coisas que estão no oculto, que você não sabe direito, então são coisas que você não enxerga, que você não vê, que te dá uma certa insegurança, medo, confusão mental, né? São coisas que você não tem certeza, que você não sabe o que está acontecendo, algo que estão escondendo de você, tá? Não vejo aqui como algo negativo nesse sentido, eu vejo mais você muito sensível, mais intuitivo, vendo coisas, sentindo coisas que não estão aparentes, sabe? Então é no sentido mais positivo da lua de você conseguir intuir as coisas, tá? E eu tô lendo ela no sentido mais positivo, porque as cartas que estão contextualizando não tem nada de negativo aqui, tá? Primeiro que tem o Cavaleiro de Espadas, né? Uma carta de clareza, de saber qual é o seu objetivo, lutar e ir atrás dele com determinação, o seu objetivo, tá? A gente também tem cartas de nove de ouros aqui, que é a carta do conforto, do estar aproveitando aquilo que se conquistou, né? Do se sentir confortável. E o Pajem de Copas, que fala de afeto, fala de carinho, fala de inícios de relações, também fala de pedidos de desculpas, né? Que a gente, a primeira impressão aqui de energia, né? Você tá Eu estou entendendo que você está com a intuição mais aguçada, tá? Enxergando melhor aquilo que você precisa fazer para conquistar os seus objetivos, né? Intuindo, enxergando no sentido de ter uma intuição de quais ações você precisa fazer, tá? Quais ações que você precisa fazer para alcançar enfim, um dinheiro, uma situação confortável. A gente não vai falar de dinheiro agora, mas pode ser qualquer coisa, até porque a gente tem página de copas, né? Ou seja, você está buscando uma situação que você consiga se sentir dessa forma, né? Ou você está entrando nesse sentimento de estar confortável financeiramente, ou pelo menos estar assim, satisfeito com o lugar onde você se encontra, e também satisfeito emocionalmente. Então, você está entrando nessa energia de se sentir assim, porque você buscou isso, porque você agiu de acordo com a sua intuição, tá? Ou você está entrando nisso, ou você vai entrar nisso, tá? Mas você conseguiu direcionar suas ações para buscar aquilo que você queria, muito usando a sua intuição, tá? Então, entre nessa semana sabendo que a sua intuição vai estar muito aguçada e confie na sua intuição, tá? A gente vai tentar entender melhor essa história, do que pode estar falando, pedindo os desafios. Vamos pedir os desafios da semana. Os desafios da semana. Desafios. Vamos ver. Pagem de paus. Pagem de espadas. Cinco de ouros. E sete de copas. Bom,
até consigo entender um pouco aqui do seu desafio. Primeiro, porque saiu sete de copas, né? E se a gente está falando sobre ter intuição, quando a gente tem uma intuição de alguma coisa, mas a gente não confia nela, a gente fica muito confuso, né? A gente não sabe direito se o que a gente está pensando é o que está certo, né? E a gente entra até naquela energia da lua no mau sentido, né? E aqui vem nesse sentido de ilusões, confusões, fantasias. Então, o seu desafio é meio que clarear, né? É meio que entender o que que é de fato uma intuição sua falando, o que que é só paranoia, o que que é medo, né? Você tem que aprender. Essa carta também é uma carta que fala que que representa um aprendiz, né? Aprendiz por quê? Porque ele analisa, ele colhe informações, ele presta atenção, então ele vai aprendendo, né? Ele vai colhendo informações. Então a gente vê claramente essa energia de análise daquilo tudo que se passa ali na tua cabeça para você identificar o que que é ilusão, o que que não é, o que que é intuição. Se a sua intuição é uma intuição mesmo ou você acha que você só está pensando qualquer besteira, né? Então, você tem o desafio de conseguir identificar o que que é que você está pensando e sentindo que é de fato a sua intuição, tá? E a gente vê aqui, ó, a energia central mesmo aqui na desafio é o pajem de paus, né? O pajem de paus, ele é um pajem empolgado, né, impulsivo, ele é um mensageiro, né? Então, a sua energia, talvez aqui, olha, gente, seja entrar nessa energia de pajem, mas você só consegue entrar nessa energia de página se você conseguir identificar aquilo que é a tua intuição, ou seja, é o início da atuação. Lembra que eu falei que você vai agir e conseguir agir para buscar o seu objetivo, que aqui a gente identificou como sendo o nove de ouros e o pajem de copas, ou seja, um objetivo de se sentir bem emocionalmente, conquistando algo material, se sentindo confortável em algum lugar. Esse início dessa ação que está na tua energia, ela depende desse primeiro passo do pajem, dessa ação empolgada, né? Desse direcionamento, desse primeiro impulso para buscar algo. E a gente vê que esse primeiro impulso depende de você saber para onde você está indo. A gente vê aqui que a energia do Cavaleiro de Espadas é de alguém que sabe para onde está indo e que usou a intuição, né? Então, o seu desafio é identificar o que é a intuição desse monte de coisa que você está pensando para gerar esse primeiro impulso. Então, esse é o seu desafio, tá? E a gente vê aqui também que tem uma sensação aqui de rejeição, de escassez, né? Isso tá como desafio também, né? Tá aqui no contexto do desafio. Talvez, né, esse monte de ilusão que você está tendo, um monte de pensamento, e que a sua intuição está aqui misturada, e que o seu desafio é identificar, ele te leve a uma sensação de que você está, assim, não no sentido de que você está escasso, mas no sentido de que você está perdido, assim, sabe? De você não saber. Eu entendo que essas duas cartas aqui, em conjunto, estão falando que você está confuso ali no que você está pensando, você não sabe direito o que pensa, o que é intuição, o que é confusão, né? E isso te deixa com essa sensação de vazio, ai, não estou entendendo, então estou me sentindo quase que rejeitado. É até difícil colocar em palavras, mas é como se você se sentisse escasso porque você não tem clareza, sabe? Então você sente que você está ali de fora. Como que eu vou explicar isso? Porque essa carta fala de estar de fora, de estar rejeitado, de estar escasso, de estar sem atenção, se sentindo meio de escanteio. Então, talvez toda a sua ação depende de você identificar o que é a sua intuição para você sair dessa energia também, sabe? De repente essa atuação vai te levar a isso aqui, né? Ao nove de ouros e o pajem de copas, justamente porque quando você identificar o que que é tua intuição, você sai dessa energia e você entra nessa energia do nove de ouros, né? Então, o seu desafio aqui a princípio é você identificar o que que é a intuição entre tudo que você está pensando para você conseguir dar esse primeiro impulso do pajem de paus e sair dessa energia de confusão e escassez, tá? Aqui eu me embananei para conseguir explicar, né? Mas vamos tentar tirar mais aqui, mais informações. Quando a gente pede para o tarô melhores atitudes, as coisas vão clareando. Vamos lá, melhores atitudes, melhores atitudes, melhores atitudes. Ó, pajem de paus, nove de espadas, louco e rainha de espadas.
Isso está com melhores atitudes. Então, vamos lá. A gente viu que essa semana você vai ter que usar a sua intuição para se direcionar, para agir em busca daquilo que você quer alcançar, que a gente está usando aqui o 9 de ouros e o pajem de copas, né? O conforto emocional e material, tá? A gente viu que o seu desafio é você conseguir identificar o que é sua intuição para poder você começar a tomar essa ação de impulso, de iniciar algo. Então você precisa analisar bem o que você está pensando ali, tentar identificar bem para sair dessa energia de escassez e confusão. Então você precisa tentar perceber o que é a sua intuição mesmo, tá? Que realmente é um baita de um desafio, né? E a gente vê que as suas melhores atitudes é o rei de paus, né? O rei de paus é o rei que tem aquela energia determinada, líder, que faz o que precisa fazer, né? É um rei assim que não tem dúvidas, né? Que ele sabe o que quer e sabe fazer o que é preciso fazer para alcançar o que quer, tá? Então, essa é a sua melhor atitude. Você só consegue agir dessa forma se você sair dessa energia que está como desafio, senão você não consegue ser tão determinado assim, né? Então, você precisa realmente vencer esse desafio para começar a agir como o tarot está te pedindo para agir, né? Até porque a gente também vê uma energia de muita determinação aqui na sua energia geral, né? Então, você precisa agir como um rei de paus. Para você agir como um rei de paus, você tem que cortar esses pensamentos. Realmente, você deve estar pensando em muita coisa, por isso que está difícil identificar a sua intuição. Você está cheio de preocupação na cabeça, cheio de angústia, cheio de pensamentos ali, tá? Você precisa encontrar clareza. Temos aqui, ó, Rainha de Espadas, a rainha de comunicação clara, de clareza mental, de corte, de frieza, de racionalidade, né? Então você precisa usar muito do seu raciocínio, da sua racionalidade para cortar esses pensamentos que estão te atrapalhando, tá? Para você conseguir iniciar uma nova caminhada. Então realmente ele está falando sobre você agir para ir em busca daquilo que você quer usando a sua intuição. Você precisa cortar os pensamentos confusos para conseguir começar essa ação, né? E quando agir, agir com determinação de quem alcançou a clareza, cortou essas preocupações para começar esse novo passo que você está dando aí em busca ali do que você quer, tá? Então, é uma historinha mesmo, tá? Vamos pedir mais um conselho para ver se ele esclarece mais algum ponto pra gente? Conselho, 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 conselho. 2 de espadas, a gente já vai entender, tá? Já vou explicar. Justiça, 6 de ouros e rei de ouros. Gente, tentem entender o que é que você quer alcançar, que objetivo que você tem na vida, seja de relacionamento, seja financeiro, seja profissional, que objetivo que você quer alcançar que depende de você conseguir entender o que você precisa fazer, tá? Não é nem sobre você precisar de algo ou de alguém, é você conseguir identificar dentro de você, ali dentro da sua mente, o que é que você precisa fazer, ou seja, você tem que ter a intuição de de clarificar essa confusão de pensamentos que você tem para você agir. Aí você vê o que faz sentido na sua vida. Quando a gente vem para o conselho, ele dá aqui o 2 de espadas, que obviamente o tarô não está falando para você ficar indeciso e nem vendado, ele está falando para você sair dessa energia. Então você precisa realmente alcançar aquela clareza da rainha de espadas. E ele vem aqui novamente com uma carta de clareza, que é a justiça, tá? Então é a justiça pedindo para você cortar essa venda, né? Conseguir pensar de uma forma mais limpa, mais clara, mais equilibrada, né? Inclusive, nós temos outra carta de equilíbrio aqui, que é o 6 de ouros, tá? Então, você precisa se equilibrar, né? A gente viu aqui que você tá nessa energia aqui também, porque ele tá com melhores atitudes você cortar isso aqui, né? Então, você precisa se equilibrar, tá? Para conseguir pensar de uma forma mais limpa, mais clara, para poder sair desse bloqueio de não estar enxergando nada, tá? Para você, talvez, alcançar ali o que você está precisando ou está querendo alcançar, que a gente viu que pode ser algo material, sim. A gente viu com o 9 de ouros lá na sua energia, e aqui também tá uma carta de ouros, que é uma carta de prosperidade e estabilidade, tá? Então você tá num movimento aí de querer alcançar algo e você não tá conseguindo pensar muito em como fazer. Talvez só dependa disso, de você identificar como fazer, né? Identificar o que você precisa fazer. Então toda essa energia aqui da semana tá em torno disso aí que você tá querendo fazer, que você não tá sabendo como, tá? E o tarot todo tá contando essa história, parece que é uma coisa importante para você e que realmente nessa próxima semana você vai ter que clarear as ideias aí para poder
começar esse movimento, pelo menos começar, tá? A gente vai pedir aqui 5 cartas para esse outro tarô, para a gente saber o que que pode ser, o que mais de informação a gente tem que saber, tá bom? Vamos lá. O que mais de informação a gente precisa saber sobre essa semana? O que mais de informação? Vamos lá. Olha, Rainha de Ouros, 7 de Copas de novo, a gente já viu que estava no seu desafio. 10 de Copas, o Eremita e 8 de Copas. Bom, vamos ver aqui o que que pode estar falando, tá? A gente viu aqui que repetiu uma carta, né, o 7 de Copas, que é aquela carta de muitos pensamentos, muitas opções, e você tem que ter clareza para identificar o que é o melhor para você, qual desses pensamentos, dessas opções é a melhor coisa para você. A gente vem com a Rainha de Ouros, que talvez esteja representando a mesma energia do Rei de Ouros aqui, da prosperidade que você quer alcançar, e que depende de você sair dessa confusão de pensamentos, tá? A gente também viu que um dos seus objetivos é emocional, é se sentir bem emocionalmente, e realmente ele traz aqui uma carta de plenitude emocional, que é o 10 de copas, tá? Então pode ser que isso aqui seja o seu objetivo mesmo, tá? Como a gente viu ali com 9 de ouros e pajem de copas, aqui a gente tá vendo uma coisa até mais madura, que é o 10 de copas e a rainha de ouros, tá? É como se você fosse alcançar esse objetivo e fosse amadurecendo isso, né? Que aqui tá num nível, vamos dizer assim, mais alto, né? Desse objetivo que você quer, mas depende disso aqui. E a gente vê, né, que você está precisando encontrar o que que é a sua intuição, e o tarot está pedindo que você faça uma reflexão interna, tá? É um movimento de talvez se isolar um pouquinho, pensar direito, buscar dentro de si as respostas, né? Buscar dentro de si aquela intuição que ele está pedindo para você usar. Então, isso depende um pouco desse momento de recolhimento e reflexão, tá? De silêncio ali para você se ouvir, se entender, pensar sobre você, sobre seus objetivos e sobre como encontrar essa luz, né? Porque o eremita procura essa luz aqui, a luz interna, né? E aqui tem uma carta de 8 de copas, que destoou um pouquinho do resto da tiragem, mas que talvez ele esteja mostrando aqui que ou você vai conseguir encontrar essa intuição que você precisa, se afastando de algo, deixando algo para trás, tá? Talvez as preocupações, talvez o ambiente, até porque ele está pedindo para você se recolher, né? Então, tipo, deixa para trás as pessoas agora, os ambientes que você frequenta, fica um pouco sozinho, abandona um pouco isso para você encontrar aquilo que você precisa, tá? Ou ele está de fato dizendo que você precisa abandonar algo para conseguir aquilo que você deseja. Mas eu acho que é a primeira opção, sabe por quê? Porque toda a tiragem aqui, apesar de você ter um objetivo para alcançar aquilo que você deseja, a tiragem toda está falando sobre você encontrar a resposta, né? Ele fala das preocupações, ele tem o 9 de espadas, tem o 7 de copas, ele tem a lua, né? Tem várias cartas, né? O próprio 2 de espadas, as cartas de clareza que saiu aqui, a rainha, a justiça, a rainha de espadas, a justiça, buscando mostrando que essa semana realmente é você buscar essa clareza mental do eremita, né? Para você identificar sua luz interior e a sua intuição, para você conseguir identificar qual é o melhor caminho para você, tá? Então, ainda que você tenha um objetivo, eu não acredito que esse 8 de copas está falando de você deixar algo para trás para alcançar esse objetivo. Eu acredito que esteja mais ligado ao eremita, de você realmente abandonar as coisas todas agora, ficar um pouco sozinho, né, para pensar sobre o que você precisa pensar para encontrar a saída que você quer encontrar para alcançar aquele que é o teu desejo, tá bom? Acredito que seja esse o recado. Mas a gente vai tirar mais um oráculo da Lua, a última cartinha aqui, para fazer o fechamento disso tudo. Vamos ver. Conselho aqui. É hora de liberar a negatividade, tá? E tem muito a ver com isso aqui, né, ó. É hora de liberar a negatividade. Que ele falou aqui que você precisa soltar isso, que você tem que desbloquear isso, né?
Tem as confusões também. Tudo são coisas que te levam para uma confusão mental, para um bloqueio, para uma paralisia. Então, tá na hora de você se libertar. Normalmente, quando a gente está pensando aqui no 9 de espadas, a gente está com muito pensamento negativo, porque a gente está com muita preocupação, né? E ele está falando que é hora de você libertar isso, liberar isso, porque talvez se você liberando isso é quando você encontra essa luz mesmo. Talvez isso tudo esteja é, te colocando num ambiente de lua no sentido negativo, né? Botando uma névoa ali na tua frente e você sem conseguir enxergar. Então, na hora que ele fala libera isso, pode ser a hora que você vai clarear a sua mente aí, vai conseguir enxergar o caminho que você está buscando, né? Ouvir a sua intuição realmente para seguir aquilo que você está querendo seguir e alcançar, tá bom? Acho que é isso, gente. Espero que tenha feito sentido para você. Por favor, se encaixou em alguma área da sua vida, em algum momento que você está passando, comente aqui para eu saber. Eu vou gostar muito de saber. E é isso, tá? Se vocês precisarem de uma consulta individual, é só me chamar. Vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Até mais.